Olá, eu sou o professor Ival Medeiros e agora vou falar sobre a apostila de ótica geométrica do 8º ano da Escola de Aplicação. E a apostila que nós temos é essa aqui, olha, ótica geométrica, apostila número 6. E aqui a gente começa, olha, conceitos iniciais. Ótica geométrica é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados ao comportamento geométrico da luz. Bem, a gente fala que é o comportamento geométrico porque essa parte da física, que é essa ótica geométrica, a gente resolve problemas usando a geometria, semelhanças de triângulos, a gente usa proporção. Mas a gente vai começar, então, aqui, olha, a gente vai estudar ótica geométrica. E aí a gente começa definindo o raio de luz. Ele indica a direção e o sentido de propagação. Então, aqui, olha, nós temos um raio de luz. A luz, ela está saindo dessa chama da vela para o olho dessa pessoa. Então, esse raio, ele vai ter uma propagação, olha, e a gente diz, olha, ele está vindo assim. Então, essa seta está dizendo para onde o raio de luz vai. Então, esse aqui é um raio de luz e a gente tem essa setinha apontando, como, olha, ele pode estar vindo para cá. Aqui eu posso desenhar um outro raio de luz, olha. Então, eu coloco o sentido. A direção é só a reta. E o sentido é essa setinha que mostra para a gente para onde o raio de luz ele estava se propagando. Tá? Então, a gente volta aqui no texto e a gente tem que, olha, depois o outro conceito, qual é? Feixe de luz é formado por um conjunto de raios de luz. E aí a gente tem o seguinte, ainda nessa explicação aqui, a gente está falando sobre o raio de luz. Estou mostrando que o raio de luz ele sai da vela, né, da chama da vela, e ele vai se propagar em todas as direções. Eu posso desenhar. Mas esse próprio, olha, conjunto aqui, eu tenho 3 raios. Isso aqui já é um feixe de luz. Ou todos os raios que estão saindo da chama da vela, eles formam para a gente um conjunto de raios de luz. Então é um feixe. Só que o feixe de luz, ele pode ser divergente, né? Quando eu tenho os raios, eles estão saindo de um ponto só. Os raios estão, por exemplo, saindo daqui e vem para cá. Saiu um raio aqui. O raio saiu daqui e veio para cá. Os raios de luz estão saindo todos desse ponto. Então a gente tem o que a gente chama de feixe divergente, porque eles divergem de um ponto, eles estão saindo de um ponto comum. Então isso aqui é um feixe de luz divergente, é um conjunto de raios de luz que divergem de um ponto. Mas a gente também tem os raios de luz que estão chegando num ponto. Olha, um raio de luz veio para cá, o raio de luz ele vem para cá, um outro, estão todos vindo para o mesmo ponto, e aí eles estão convergindo para esse ponto. A gente então chama esse feixe de luz, que é um conjunto de raios de luz, de feixe convergente. Então aqui nós temos um feixe convergente de raios de luz. E outra, a gente pode ter um feixe paralelo. O que é da matemática que a gente chama de paralelo? São aquelas retas que nunca vão se cruzar, estão sempre uma a mesma distância da outra, não é sempre a mesma distância. Então, essas retas aqui são paralelas, esses 2 raios de luz são paralelos. Então, eu tendo um conjunto de raios de luz que nunca vão se encontrar, a gente chama de feixe de luz paralelo, tá? Então, olha, uma lâmpada que a gente tenha, ela vai formar para a gente, assim como aquela vela, um feixe de luz divergente, porque os raios de luz eles saem da lâmpada. Então aqui a gente tem, olha,
feixe de luz divergente, tá? E quando é que o feixe ele é convergente? Bem, antes disso, falar do feixe de luz paralelo. A distância da Terra até o Sol ela é muito grande. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a Terra. Eu teria que desenhar um ponto se eu fosse fazer o Sol desse tamanho. A distância da Terra para o Sol é 150 milhões de quilômetros. Mas, como o Sol tá muito longe da Terra, né? Olha, primeiro que o Sol, os raios de luz, eles saem do Sol para todas as direções. Então, se a gente fosse olhar para o Sol, ele seria um feixe divergente. Então, é um feixe de luz divergente. Só que, como ele está muito longe da Terra, os raios de luz que saem do Sol e chegam na Terra é uma faixa muito pequena, porque eu desenhei essa Terra muito grande em relação ao Sol. O Sol é muito maior. Então, os feixes de luz ou os raios de luz que chegam na Terra, eles chegam paralelo. Então, a gente tem aqui um feixe de luz paralelo. Por quê? Por causa da distância. Se eu fosse desenhar, olha aqui o Sol, então a Terra teria que ser esse pontinho aqui. Então, a luz que está saindo do Sol e passando aqui na Terra, vem paralelo, apesar do Sol ser um feixe divergente. Tá? Na nossa apostila, a gente tem esses exemplos aqui. A gente tem, olha, feixe divergente, né? E tem essa lupa. Então, esses raios de luz que estão vindo do Sol aqui, ó, para a lupa, aqui, olha, vem do Sol. Se vem do Sol, esse feixe aqui é um feixe de luz paralelo. Essa daqui é a nossa lupa, né? É formada por uma lente. Depois que os raios de luz eles atravessam a lupa, eles vão convergir para esse ponto. Esse feixe de luz aqui, olha, é um feixe convergente. Então a gente tem o feixe paralelo, ele se transforma em feixe convergente depois que atravessa a lupa. E aliás, até se a gente colocasse um papel aqui, com o tempo a luz concentrando aqui ia aquecer o papel até queimar. Então ele queima, tá? Por causa da concentração dos raios de luz. Os raios de luz eles vão convergir para aquele ponto. Então esse é um exemplo, tá? Que a gente fala de feixe convergente e feixe paralelo. Agora nós vamos falar dos fenômenos da ótica geométrica. Desses fenômenos a gente tem a reflexão regular, né? Essa reflexão regular, ela ocorre quando a luz ela bate numa superfície e ela se reflete. Então, esses raios de luz, né? Olha aqui nesse exemplo, a gente tem uma superfície espelhada e o que acontece? O raio de luz, ele incide na superfície. Vamos dizer que isso aqui é uma superfície, olha. Aí vem um raio de luz aqui, ele bate na superfície, olha. E aí ele vai voltar. E se o feixe ele for um feixe de luz paralelo, aí ele volta paralelo. Isso é uma reflexão regular, tá? Tudo acontece regularmente sem nenhum problema. Então, o feixe ele incide na superfície. Aqui, olha, a superfície espelhada pode ser um espelho. Aqui vocês podem ver nesse desenho, olha, a luz ela está incidindo aqui na água e o desenho da montanha ficou aqui bem espelhado. Aqui, olha, a lanterna ela emite a luz, ela bate aqui e aí tem o feixe incidente. Ele vai refletir, olha. Então ele volta, ele bate e volta. O nome disso é reflexão, tá? E essa reflexão, refletir é bater e voltar. E essa reflexão é uma reflexão regular. Vocês vão entender porque a gente vai falar agora em reflexão difusa. E aí quando a gente falar em reflexão difusa, fica mais fácil para a gente entender a reflexão regular. Tá aqui, olha, a reflexão difusa ocorre quando os raios de luz incidem em uma superfície irregular. Quer dizer,
anteriormente a superfície era plana, lisa, e agora a superfície ela é toda irregular. Então, olha, o raio de luz, a superfície é essa aqui, ó, toda irregular. E na verdade as superfícies são assim. Por mais que tu veja uma mesa, né, um quadro, aí a parede, o quadro que está lá na parede, ele é todo lisinho, mas na verdade, se tu fosse olhar bem de perto, ele não era, ele tinha uma superfície assim, por mais que ele seja liso, a superfície é desse jeito. Aí o que acontece? Os raios de luz, eles vão incidir na superfície, aí um vem numa direção, o outro vai na outra, né? Quer dizer, um raio bate aqui, olha, e aí esse raio de luz ele vem para cá, um outro raio que incide batendo aqui, olha, o feixe incidiu paralelo, mas aí ele já volta todo espalhado. Isso é bom pelo seguinte, porque o nosso olho, ele enxerga, ou melhor, a gente só enxerga porque a luz ela entra nos nossos olhos. Então, se tiver a luz do objeto entra nos nossos olhos, então se tiver um observador aqui, ele vai enxergar essa superfície. Porque raio de luz, algum raio de luz, ele vai incidir, né, nos olhos da pessoa, e aí ele vai conseguir enxergar essa superfície. Se a superfície fosse lisa, assim como é aqui embaixo, olha, o raio de luz que batesse aqui embaixo e essa superfície, vamos dizer que é uma superfície espelhada, que é uma superfície regular. Então, se eu pego e jogo um feixe de uma lanterna que vem assim, olha, o que ia acontecer? Uma pessoa que tivesse aqui olhando não ia enxergar essa superfície. Só se tivesse um observador bem aqui que ia enxergar, né, a superfície ou até um objeto que está emitindo a luz. Então a gente enxerga a luz, né? A gente enxerga um objeto em nossa volta porque ele espalha a luz. Então olha, esse quadro aqui, ele pega a luz dele, ela vai em todas as direções. Então se fosse uma sala de aula, quem está sentado lá atrás ou quem está sentado na frente vai enxergar o quadro porque a luz está sendo espalhada, ela está sendo difundida. Tá? Por que a gente enxerga as coisas à nossa volta? Por causa da difusão da luz, porque a luz ela é espalhada. Bem, continuando aqui, a gente tem um outro fenômeno. Já falamos de dois, olha, reflexão regular, reflexão difusa. Agora nós vamos falar de refração. O que é a refração? É quando a luz passa de um meio para o outro. Né? A luz muda de meio, aí a gente tem refração. O que é mudar de meio? É, por exemplo, a luz passar da água para o ar. Ela estava dentro da água, tu ligou uma lanterna lá dentro da água, a luz ela foi da água e aí ela passou para o ar. O nome disso é refração. A refração também ocorre quando a luz passa do ar para o vidro, quando a luz ela passa de um meio para o outro, sempre a gente vai ter o fenômeno chamado refração. A luz, ela está passando aqui, olha, e ela sofre um desvio. Esse é o esquema que acontece, né? É o que acontece na refração. A luz, olha, esse raio aqui, ó, ele está vindo para cá, assim. Então, quando ele está aqui, olha, meio 1, que a gente diz, vamos dizer que aqui é o ar, e aqui é a água. A luz, ela vem e ela sofre um desvio, olha, esse raio de luz, ele estava vindo para cá, e de repente ele muda a direção e vem para cá, olha. Isso, o nome disso é refração, tá? E a gente vê muito isso. Na apostila, a gente tem essa foto do copo aqui, olha. Esse copo, a gente percebe que a luz, ela está sofrendo um desvio, né? Tanto é que a imagem do copo, ela fica deformada. A imagem do copo não, mas a imagem do lápis que está dentro do copo.
né? Então a gente tem aqui, olha, se a gente tirar o lápis, a gente vai ver o lápis normal. Se ele tivesse todo dentro do copo também, né? Mas esse negócio parece que quebra aqui onde tem a superfície, é por causa da refração. A luz que sai do lápis, ela sofre um desvio quando passa para o ar, né? Então a gente enxerga assim. E você já deve ter visto, né? Até o seguinte, olha, se a gente colocar uma moeda no fundo do copo, né? Se o copo tivesse vazio, quem tivesse aqui fora só ia ver a moeda se tivesse nessa região aqui, olha. Se alguém tivesse aqui, não ia conseguir enxergar essa moeda, porque a moeda está aqui embaixo, olha. A luz que sai, né? Ela ia... Isso que eu estou falando é se o copo fosse um copo que não é transparente, fosse um copo de plástico, por exemplo. Então esse copo, ele não deixa a luz passar, então a pessoa não ia enxergar. Então, sendo assim, ele não ia ver. Agora, se tivesse água, como tem água aqui, quando a luz chegasse na superfície da água, ela poderia, né? Tá aqui esse raio, chega, ele sofre um desvio, olha, quando sai do copo, né? Um raio que vem aqui, olha, ele vem, aí por causa da refração, ele vai sofrer um desvio. Então quem tiver aqui, olha, antes, sem água, não enxerga o copo, e com água a pessoa ia enxergar. O que eu estou falando para vocês seria isso aqui, ó. Eu tenho um copo, né, uma vasilha, e no fundo eu coloco uma moeda. Então quem vai enxergar essa moeda é quem tiver olhando para dentro do copo, e essa pessoa tem que estar nessa região, né? Tem que estar nessa região. Agora, se eu colocar água no copo, encher de água, o que acontece com o raio de luz? Quando ele chegar aqui, ele vai sofrer um desvio, né? Aqui ele sofre um desvio. Sem água não tem esse desvio. Então uma pessoa que está bem aqui, que antes não ia enxergar a moeda, agora enxerga a moeda. E a pessoa vai ver a moeda como se ela tivesse mais aqui, olha, ela está aqui em cima. Ele vê a imagem da moeda aqui, ó. E a moeda, na verdade, está aqui no fundo, tá? Isso acontece por causa da refração, tá? Então nós vimos já a reflexão regular, reflexão difusa, que é responsável por a gente enxergar as coisas à nossa volta, e nós vimos agora a refração, tá? E agora nós vamos falar de meios ópticos. Então esse corpo aqui, olha, é um corpo transparente, tá? Ele é transparente porque ele deixa a luz passar por ele. Então se eu tiver um objeto aqui, a luz está saindo desse objeto, vai chegar nesse corpo transparente e a luz vai passar de uma forma regular. Então vai chegar nos olhos desse observador aqui, então ele consegue enxergar o objeto que está aqui. O objeto, claro, sofreu um desvio só, mas ele enxerga. Esse outro corpo aqui, olha, é translúcido. O que isso quer dizer? Quer dizer que a luz passa por ele. Tem um objeto aqui desse lado, a luz sai do objeto, vai atravessar o corpo translúcido. Atravessa, mas não atravessa de uma forma regular, como foi no corpo transparente. Aí o que acontece? O observador, ele enxerga o objeto, mas não enxerga detalhes. A luz não atravessa legal, então ele não vai enxergar bem. E o corpo opaco? Esse aqui não deixa nem a luz passar por ele. Então tem um objeto aqui e o observador que está do outro lado não vai enxergar esse objeto, porque a luz, quando chega aqui, não passa. Ela pode até voltar, mas atravessar não atravessa. E aqui em cima nós temos exemplo, olha. Isso aqui pode ser um vidro, né? Um plástico. Eu enxergo a borboleta que está do outro lado, porque isso aqui é transparente. O translúcido, eu não vejo detalhes. Eu sei que até é uma borboleta, mas eu não vejo detalhe. E o opaco aqui eu não vejo nada.
Então a gente tem esses três meios: transparente, translúcido e opaco. Tá? Então, voltando aqui na nossa apostila, a gente tem fontes de luz, olha, fonte primária de luz e fonte secundária de luz. Tá? Tem esses dois tipos de fonte. Então, o que seria uma fonte de luz? A fonte de luz, todo o corpo é uma fonte de luz. Tá? É que ele emite luz ou reflete luz. A luz sai de um objeto, então esse objeto é uma fonte de luz. Pode ser uma fonte primária ou secundária. Quando é que é uma fonte primária? É quando ele emite luz própria. Por exemplo, a chama da vela, né? A vela a gente diz que é uma fonte primária de luz porque a luz está saindo. O sol é uma fonte primária de luz. A lua não é. Vocês estão me enxergando. Por quê? Porque a luz que está saindo de mim está chegando nos olhos de vocês. Mas a luz que está saindo de mim, ela sai por causa da lâmpada que está aqui. A luz bate em mim e aí reflete para os olhos de vocês. Agora eu coloquei mais luz e dá para perceber, não é? Então, qualquer coisa que vocês enxergarem, né? Essa caneta é porque a luz bateu, refletiu para os meus olhos. Então, a fonte primária e fonte secundária. A gente tem, olha, o sol é uma fonte primária e a lua não é. Por quê? A lua é uma fonte secundária, assim como nós. A gente enxerga a luz, a gente enxerga a lua porque a luz do sol bate na lua e reflete, né? A luz do sol ilumina a lua. E aí essa luz ela chega aqui na Terra e a gente consegue enxergar a luz da lua, ou seja, enxergar a lua não porque ela emite luz, mas porque ela reflete a luz. Então a lua é uma fonte de luz, mas é uma fonte secundária de luz. Tá? Então tem fonte primária e fonte secundária. Falamos então em fonte, todo o corpo é uma fonte de luz. Todo o corpo, né? Fonte primária ou secundária. Nós somos fonte secundária porque a gente não tem luz própria. Princípio da ótica geométrica. A gente tem o primeiro princípio, é o princípio da propagação retilínea. Vocês estão vendo esse raio aqui? E tem vários cartões. Aí eles têm um furo. Eu enxergo porque a luz atravessa em linha reta. Então, se o meio é transparente e o meio é homogêneo, a luz ela vai sempre em linha reta. E aqui nós temos o princípio da independência dos raios de luz. Esse princípio da independência dos raios de luz, ele diz que quando a luz encontra um outro raio, ou quando um feixe encontra um outro feixe, eles continuam se propagando como se nada existisse. Por exemplo, esse daqui, olha, o raio de luz, vários raios, vou representar um. Então a luz ela está vindo para cá. E aqui desse rosa a luz sai e também vem para cá, elas vão iluminar. Então os feixes de luz eles se cruzam. Mas quando eles se encontram, não vai bater um no outro e aí o raio vai ter que desviar para poder passar. Então um cruza com o outro como se o outro não existisse. Um independe do outro. Esse é o princípio da independência dos raios de luz. Aqui a gente tem um terceiro princípio, é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Esse princípio, ele diz que a luz, ela é reversível. Então, isso significa que se eu olhar para um espelho e ver uma pessoa, quando essa pessoa olhar no espelho, ela também vai me enxergar. Porque a trajetória seguida pela luz independe do sentido da propagação. Por exemplo, a luz está vindo aqui de cima para baixo. Isso daqui é uma lanterna, por exemplo, um holofote. Aí a luz está vindo, olha, vai bater nesse espelho aqui. Quando bate, ela vem aqui para baixo e reflete nesse segundo espelho aqui, ó.
e a luz vem para cá. Se a luz saísse daqui, olha, ela ia bater nesse espelho, ela ia fazer o mesmo caminho e iria voltar para a lanterna aqui. Essa é a representação, ó, a lanterna está aqui, vai fazer o mesmo caminho. A gente tem esse outro exemplo aqui, que é o que eu acabei de comentar. A gente tem um espelho aqui, olha, no carro. Esse espelho é o espelho retrovisor, né, que tem aí no carro. Então, quando o motorista aqui, ele vai conversar com o passageiro, ele não olha para trás, ele olha para o espelho retrovisor. Porque a luz que saiu aqui do passageiro que está aqui atrás, né, ela bateu no espelho e foi para o olho dele. E a luz que sai dele vai bater no espelho e vai voltar para essa pessoa. Então, quando tu olha no espelho e enxerga alguém, se esse alguém olhar para o mesmo espelho, também vai te enxergar. Porque a luz, ela é reversível. Tá? Agora nós vamos falar de formação de sombra. Aqui eu tenho, olha, para formar, a sombra está bem aqui, olha. Isso aqui é a sombra, tá? Por que apareceu sombra aqui? Por dois motivos. Primeiro, porque tem um corpo opaco aqui na frente, olha. Esse aqui é opaco. Ou seja, a luz, quando sai dessa fonte de luz aqui, ela incide aqui, ó, e não atravessa. Ela não vai atravessar. Agora, aqui assim, a luz ilumina. Então, toda essa região aqui, ó, tá tudo iluminado pela luz, tá claro. Essa região aqui tá escura. Essa fonte de luz, ela é puntiforme. Punte lembra ponto. Então, ela é da forma de um ponto. A fonte de luz aqui, ela é pequena. Tem uma fonte de luz, tem um corpo opaco e aqui eu tenho um anteparo. O que é um anteparo? É uma parede, não é? É alguma coisa que vai aparar a luz. Então a luz não atravessa e aí eu tenho a sombra aqui, olha. Nessa região não incidiu luz. A luz não chegou porque o corpo opaco não deixou. E o interessante aqui é o seguinte, esse corpo opaco, ele é circular, a sombra é circular. Se o corpo fosse quadrado, a sombra também iria ser quadrada. Então, tem a formação de sombra porque a luz sai dessa fonte de tamanho de um ponto, ela chega aqui no objeto opaco, não atravessa, então não vai incidir luz aqui, a gente tem a sombra. Tá? Mas a gente pode ter sombra e também a gente pode ter penumbra. Esse exemplo aqui, né, a gente tem a formação de penumbra. Bem, mas a ideia desse desenho aqui é a mesma do outro. Eu tenho aqui, ó, um corpo opaco e aqui eu tenho uma fonte de luz, uma lâmpada, por exemplo, e a luz está saindo dessa lâmpada e não atravessa o corpo opaco. E aqui eu vou ter uma região que a luz não incidiu. Essa região é o que a gente chama de sombra. Tá? Mas vai ter uma outra região, que é essa aqui desse anel, que ela está sem receber luz, mas está recebendo um pouco de luz. Aqui fora está tudo iluminado. Aqui, ó, fora desse anel, tem luz incidindo. Então aqui está claro, nessa parede, né, nesse anteparo. Mas nessa região aqui não chega a luz. Agora, olha, essa ponta da lanterna, ela manda luz. Ó, a luz sai dela para cá e ela só consegue iluminar aqui para baixo. Ela não ilumina para cá. Agora, a parte de baixo da fonte de luz, ela não ilumina daqui para lá, mas ilumina essa região. A mesma coisa aqui embaixo, olha, a parte de baixo da fonte de luz, ela consegue iluminar aqui para cima, mas não ilumina aqui. Quem é que ilumina aqui? A parte de cima consegue iluminar. Então, essa região aqui recebe um pouco de luz, fica uma sombra mais fraca. Essa sombra mais fraca a gente chama de penumbra. Agora, qual a diferença desse esquema para o outro? É a fonte de luz, olha.
a fonte de luz. A outra era na forma de um ponto. Aqui é uma fonte que a gente diz que ela é grande, uma fonte extensa. Então, a formação de sombra, ela existe porque a fonte de luz é extensa. Essa é a única diferença desse para o outro. Então, a sombra aparece onde não incide luz. E a penumbra aparece quando a fonte de luz ela é uma fonte extensa. Continuando aqui, a gente tem o eclipse, que a gente pode até falar, o eclipse é uma aplicação de tudo aquilo que a gente estava falando lá em cima. Tá? E tem que entender o seguinte, a palavra eclipse significa sumir. Então, se vocês já ouviram falar, olha como está aqui, eclipse do Sol ou eclipse solar, quer dizer, o Sol sumiu. Né? O Sol sumiu, aí ficou noite, ficou tudo escuro. Tá certo? Se vocês ouvirem falar eclipse da Lua ou eclipse lunar, quem sumiu foi a Lua. Então, a gente tem aqui o esquema do eclipse, né? E aqui a gente tem a Terra, olha, vou desenhar aqui, completar o desenho, né? Então, aqui a gente tem o que acontece para esse lado aqui, ó, tem essa linha que está dividindo aqui a Terra, essa linha é só para a gente imaginar o seguinte, a luz do Sol está iluminando esse lado, e esse lado aqui não está chegando a luz do Sol. Então aqui, olha, é a noite, isso aqui é noite, tá? Então aí é noite, porque não foi iluminado. E a Terra ela está girando em torno do eixo, depois vai ficar dia aqui. Então a luz do Sol ela vem e não atravessa aqui a Lua, olha, isso aqui é a Lua. Ela não vai atravessar e fica uma região de sombra aqui. Só que como o Sol é uma fonte extensa, aí o que vai acontecer? A gente vai ter esses raios de luz aqui, olha, que vão iluminar e vai ficar uma região mais ou menos iluminada, que é a sombra, perdão, que é a penumbra. Então, onde tem a sombra, a gente tem um eclipse total. O Sol sumiu. Uma pessoa que está aqui na Terra, ela está vendo o Sol. Se ela estiver na região de sombra, né, aí é o eclipse total. Mas se ela estiver aqui, olha, que é a penumbra, aí a gente diz que é o eclipse parcial, porque a penumbra é uma sombra mais fraca, uma parte da sombra. Então a gente diz que é o eclipse parcial. Acontece que a Lua, ela gira em torno da Terra, né? Então pode ocorrer da Lua ela ir lá para trás da Terra e, claro, tem que estar alinhada. O Sol também não é desse tamanho, o Sol é muito maior. A gente desenha desse tamanho para a gente poder conseguir mostrar o desenho. Isso é didático, mas o Sol ele é muito maior. Vamos dizer que a luz do Sol estava vindo aqui, ó. E o Sol é grandão. Então essa região aqui é a região de sombra. Imagina a Lua, ela está dando uma volta em torno do Sol, aí ela vem aqui, olha, aí ela está bem aqui, né? Está vindo para cá, ela demora 30 dias para fazer isso. Quando ela entrar aqui, ela começa a sumir, né? Essa parte dela some. Até entrar a Lua toda e não aparecer mais nada, porque ela ficou na sombra lá. Quando ocorre isso, é à noite. Aí a pessoa está aqui olhando para o céu, é uma noite bastante iluminada e a Lua some. Então esse aqui é o eclipse lunar, tá? Eclipse lunar, eclipse da Lua. Tá? O eclipse do Sol é quando o Sol some. Mas a gente tem esse esquema também aqui na nossa apostila. A gente tem o eclipse também, o eclipse lunar. Aqui, olha, a Lua, ela gira em torno da Terra e a Lua ela está aqui. A gente tem o eclipse lunar. Mas a Lua, ela
estava, por exemplo, aqui, ó, e aí ela vai se deslocando para cá. Quando a Lua chegar aqui, que começar a entrar na sombra da Terra, esse pedacinho da Lua começa a sumir. Então, quando ela entrar completamente, uma pessoa que estava bem aqui, ela não vai conseguir mais enxergar a Lua, né? Então, a Lua, aconteceu o eclipse da Lua. E acontece que quando a luz do Sol ela bate na Lua e vem para cá, a gente tem uma noite, não é, que é bastante iluminada. E as noites bastante iluminadas são noites de lua cheia. Ou seja, o eclipse lunar ocorre em lua cheia. E aí a Lua ela vai, né, continuar aqui, ela leva um mês para dar uma volta completa. E quando ela estiver aqui na frente, é que a gente vai ter, né, a região aqui de sombra, que a gente tem o eclipse. Desenhar essa Lua um pouco maior, né? Ela não é maior, é por causa da proporção. Então a gente tem o eclipse solar aqui. E também tem o eclipse solar, mas nessa região do anel, o eclipse parcial. Mas acontece que aqui é lua nova, tá? Então, o eclipse lunar ocorre em lua cheia e o eclipse solar ocorre em lua nova. E depois a gente tem quarto crescente e a Lua, quando ela vem para cá, olha, é quarto minguante. Tá certo? Então, esses dois são os eclipses. Bem, agora a gente vai falar da cor de um corpo por reflexão. Então, olha, a luz que está saindo dessa lanterna aqui, ó, quando ela incide aqui quando ela incide nesse prisma, ela se decompõe. Aqui, olha, a luz é branca, a luz que vai incidir no prisma, quando ela bate, ela se divide. Ela fica do vermelho até o violeta. Olha, aqui é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul e violeta. Colocar aqui, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Ela se decompõe, né? São várias cores. Essas daqui são monocromáticas, né? Mono quer dizer uma, então monocromática, elas são feitas uma cor só. Então essas 7, elas vão compor o branco. Quando tu olha para alguma coisa e tem todas as cores, a gente diz que ela ou melhor, tu tem a sensação de que é o branco. Olha, esse aqui é o disco de Newton. O disco de Newton, né, ele tem as 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E aí é o seguinte, essas 7 cores, se eu pudesse enxergar tudo de uma vez, eu ia ver o branco. Então o Newton, ele pegou e disse o seguinte: se eu girar esse disco aqui, eu vou ter a sensação do branco, que é o que a gente vai fazer aqui, olha. Tem que chegar numa determinada velocidade, né? Então, se eu colocar uma velocidade grande, olha, as cores, não é que elas estão se misturando, é porque eu estou vendo de uma vez. Aí quando eu vejo, olha, então, é com isso que a gente vai falar agora da cor de um corpo por reflexão, né? O que isso significa? Quando eu olho para um corpo azul, é porque aquele corpo está mandando para mim só o azul. Se eu vejo um corpo vermelho, é porque a luz que está saindo daquele corpo é uma luz vermelha. Agora, quando eu vejo um corpo branco, é porque está vindo todas as luzes juntas. Aí eu tenho a sensação de que aquilo é branco. Tá? Então, na nossa lista, na nossa apostila, a gente tem, olha, aqui. Então, olha, esse corpo aqui, ele é um corpo azul. Por quê? Porque quando eu jogo a luz branca nele, a luz branca é formada pelo vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Só o azul é refletido. Então uma pessoa que está aqui, olha, só recebe luz azul desse corpo. E aí ele enxerga esse corpo azul.
Veja, isso aqui é didático, não quer dizer que está saindo um raio. O que eu quero dizer aqui é que sai uma cor só, né? Mas se eu fosse desenhar assim, ó, estaria saindo o raio dele para todos os lados. É uma reflexão difusa de raio azul. Então quem estiver olhando vai ver esse cara azul. Mas por que desenha um raio? Para dizer que é só uma cor. Assim como esse aqui, olha. Esse aqui é branco. Por quê? Porque quando eu jogo luz branca, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, ele reflete tudo. Então quem está aqui tem a sensação de branco, porque está vindo todas as cores. Então o corpo branco, ele reflete todas as cores. E o corpo azul, ele só reflete luz azul, tá? Por isso a gente enxerga esse cara azul. Se ele fosse vermelho, só reflete o vermelho, absorve o alaranjado, o amarelo, o verde, né? E esse aqui é um corpo negro. Por que ele é negro? Porque a pessoa não está vendo nenhuma cor, né? O que aconteceu? Eu joguei luz branca nele, vermelho, alaranjado e tal, até o violeta. Ele absorveu tudo e não veio nada, né? Então, o corpo negro, ele absorve, né? Ele absorve todas as cores, o contrário do branco, que ele reflete todas as cores. Tá? Então, olha, se tu estiveres num quarto e apagar todas as luzes e não entrar luz, nenhuma brecha de nada, vai ficar escuro, vai ficar preto, porque tu não está vendo nenhuma luz. Então, o corpo negro, ele absorve tudo e aí a gente não enxerga. Então, isso é a cor de um corpo por reflexão. Olha, nesse esquema aqui a gente tem, olha, as cores primárias vermelho, verde e azul. Deixa eu tirar aqui o azul. Quando eu pego e coloco vermelho com verde, ele fica a sensação da luz vermelha incidida no objeto e luz verde, a sensação que dá é o amarelo. Tá? A gente diz que o amarelo é secundário. O vermelho é uma cor primária e o verde também. Agora, se eu tiver o vermelho e o azul, eu vou ter aqui o magenta, olha. Quando eu tenho o azul com verde, eu tenho o ciano. Então, aqui, claro, se eu tiver todas as luzes aqui incidindo, eu vou ter o branco, olha, a sensação do branco. Essas três cores, elas vão me dar a sensação do branco, tá? Então, assim a gente fala sobre a cor de um corpo por reflexão. Tá certo? E aí a gente encerra a matéria. Eu vou gravar uma outra aula para a gente falar sobre os exercícios. Então, vocês podem acompanhar, pegar a lista de vocês, ler, acompanhar essa aula para tentar entender e pode me mandar as dúvidas pelo WhatsApp, né, pelo e-mail, mas é estudar e na próxima a gente resolve os exercícios. Muito obrigado e até mais.